Vamos voltar, né? Eu vou abrir aqui o nosso slide para a gente continuar a nossa discussão, né? Semana passada nós entramos num polêmico tema, né, sobre cultura do cancelamento, né? Falamos de temas espinhosos como pedofilia, né? Várias coisas aí. Foi uma aula bem produtiva, né? Sobre um certo sentido. A pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente chegou nesse tema, né? Alguém lembra como é que a gente chegou nesse tema, né? Como é que uma discussão sobre cognição foi parar lá na cultura do cancelamento? Eu não tenho a menor ideia. Foi porque eu falei do restart. Ah, por falar nisso, alguém ia cantar hoje. Não tinha uma história dessa, né? É verdade. Georgia. Acho que ela nem veio para aula hoje. Abra seu microfone e nos brinde com a sua voz. Acho que ela não está aí, hein? Acho que ela nem veio para aula hoje. Aí, ó. Georgia deu um migué total. Já estava de caso armado. Sabia que não vinha, né? Falou, não, vou cantar sim, né? E tal. Miguel mesmo, porque estava na aula passada apresentando trabalho. Oi? Miguel mesmo, porque estava na aula passada apresentando trabalho. Tá vendo aí, ó? Mas a gente pode cobrar ela, né? Deixa ela aparecer aí que a gente cobra ela. Eu não vou nem falar que ela tá no grupo da sala, não, hein? Falando aqui, ó. Teve esse papo do restart também, na hora que viaja. Eu nem lembrava do restart. Que ótimo. Foi, exatamente. Agora eu estou lembrando. A gente foi discutir sobre ídolos, né? Cultura de adoração, fanatismo, né? Foi um pouco esse papo aí que a gente fez. Isso aí. Bom, me ajude aí. Onde que eu parei, então, na última aula? Eu lembro dessas discussões, mas não lembro do slide que eu parei. Eu acho que foi nesse décimo. Alguém falou muito baixinho aí, eu não ouvi. O microfone tá ruim. Eu acho que foi no 10º. 10º? Esse aqui, vocês lembram desse slide? Eu marquei esse aí. Isso mesmo. Ó. Boa noite, Marcelo. Parou aí? Ok. A gente estava aqui numa discussão, que era uma discussão que eu estava tentando demonstrar para vocês um pouco uma espécie de particularidade da cognição de pessoas adultas, de pessoas da meia-idade, né? A discussão girava um pouco em torno disso, né? A noção de que a cognição não é a mesma de idade para idade, né? A cognição muda nesse sentido, e que haveria uma particularidade do pensamento cognitivo tipicamente de pessoas de meia-idade, que seria o que se chamou de pensamento, até esqueci o nome agora, me deu um branco, pensamento especializado, né? Voltando aqui no slide, pensamento especializado, né? Que em associação com o pensamento intuitivo, isso se torna o chamado pensamento pós-formal, né? Que é um pensamento que, com algumas propriedades, com algumas particularidades, usualmente encontrado em pessoas já com uma certa idade, né? Então, essa seria assim, uma distinção, uma discriminação, um caráter muito próprio e muito específico de uma cognição de alguma pessoa com algum percurso já na vida, com alguma experiência, né? Eu gosto muito de pensar, gente, a ideia do pensamento pós-formal e a ideia do pensamento especializado
como um pensamento que a gente extrai das relações, né? Não é exatamente um pensamento, né, do senso comum, assim, que a gente talvez assim a gente pegaria ideias do inconsciente coletivo, do imaginário social, né? É mais uma coisa que só adquire numa certa lapidação das relações. É um pouco isso. É uma coisa que não está pronta, é uma coisa construída em função das vivências que nós vamos tendo, né, ao longo das vidas. Então, é muito mais uma extração de um conhecimento que fala de uma certa particularidade, né, que fala de uma certa... enfim, né, cada um talvez vai montar um pouco um certo pensamento formal, né, do que propriamente a gente vai falar assim de um pensamento que seria um aglutinado de ideias do inconsciente coletivo, né? Que eu acho que muitas vezes esse tipo de conhecimento ele é um pouco mais frágil, assim, né? Esse conhecimento aqui que a gente está falando, ele é um conhecimento que de fato ele tem alguma substanciosidade maior e até utilização, né? Em nossa vida laboral, em nossa vida pessoal, assim, né? Eu acho que, de modo geral, a gente tem cada vez menos feito esse exercício de extração de conhecimento, né? Seja de livros, né? Como se a gente tivesse mais, assim, numa espécie de mimetização de conhecimento. A gente ouve e reproduz, né? A gente ouve muita coisa na internet e reproduz essas coisas que nós ouvimos, né? Mas a gente, de fato, ela não extrai um conhecimento que a gente possa dar uma marca de uma singularidade, uma certa interpretação. E o pensamento pós-formal, uma das características do pensamento formal é justamente uma certa interpretação, assim, né? O autor, para tentar explicar isso melhor para a gente, ele demonstra aqui, ele marca uma certa distinção do quanto que, na adolescência, a adolescência ela tende a aceitar as informações pelo seu valor aparente, né? Acho que essa discussão a gente chegou a fazer em algum momento, né? Ela é como se a adolescência ela tende a integrar as informações, mas repetindo, né? Enquanto os adultos eles integram as informações, mas interpretando elas. Já há uma interpretação, principalmente assim atribuindo um certo significado psicológico muito próprio, né? Isso pode ser visto a princípio assim como uma coisa um pouco diminuída, né? Mas no fundo não é assim, né? No fundo haveria aí algo de uma capacidade de singularização daquele conhecimento, assim, né? E de uma maneira particular de você se apropriar dele, né? E de fazer uso dele nesse sentido. Porque acho que no final das contas é sempre isso, né? A gente verifica um pouco isso, às vezes a psicologia a gente pode usar como um ótimo exemplo, né? Por mais que a gente tenha um conjunto de psicanalistas ou um conjunto de behavioristas, a gente não tem psicanalistas iguais, a gente não tem behavioristas iguais, né? Eventualmente, vocês verificam isso no curso quando vocês têm mais de um professor de uma abordagem, né? Então, assim, o tipo de psicanálise que vocês vão conhecer comigo não é o tipo de psicanálise que vocês vão conhecer lá com o professor Dalton, né? Que é um outro professor que vai dar aula para vocês aí mais à frente. Ele já tem outros interesses, ele já se apropriou, já deu um significado psicológico próprio, né, para a psicanálise, assim, né? Tem a psicanálise do Dalton, a gente poderia dizer assim, como tem a psicanálise do Francisco. Eu acho que isso estaria um pouco também na maneira como a gente pensa também esse conhecimento da vida, né? Não tem muito assim um saber sobre a vida, né? Em que pessoas mais velhas teriam e as pessoas mais novas não teriam, né? É mais essa questão aqui mesmo de uma certa capacidade de interpretar um pouco, né? As informações que lhe chegam, assim, né? Então, é um pouco esse é o ponto do pensamento pós-formal que caracteriza tão bem o adulto ou as pessoas de meia idade, né? Ó, tem alguém que comentou uma coisa aqui, né? De fato, Tiago, né? Eu concordo plenamente com isso, assim. Eu acho que isso que nos faz diferentes, assim, né? Talvez o nosso grande diferencial está nessa coisa de uma certa singularização e não de uma certa repetição, né? Eu acho até que quando a gente começa a produzir conhecimento é quando a gente começa assim a se separar um pouco dos nossos mestres, né? Não vou nem muito esticar nessa conversa para a gente não cair na discussão dos ídolos, assim, né? Mas eu acho que a gente passa um tempo se alienando nos nossos mestres, né? Mas aí quando a gente se separa um pouco deles e talvez dê um pouco mais a nossa marca, né, em relação a essas coisas, eu acho que é isso que nos faz diferente, né? Acho que isso marca, eu acho que é um campo de singularidade mesmo, né, que daria. Que eu gostaria, né, se possível, até de aproximar um pouco, a gente deve conversar um pouco sobre arte hoje, né? Eu gostaria um pouco de aproximar sobre uma coisa que os artistas e pessoas que estudam o campo da arte chamam de estilo, né?
o estilo, que é um conceito que infelizmente se vulgarizou, né, e que perdeu a sua origem ligada ao campo da arte, da estética, né? Mas o estilo é isso, assim, é um traço que um artista produz que é só dele, né? Ninguém faz quadros igual o Van Gogh, ninguém faz quadros igual o Picasso, ele tem um estilo, né? Ele tem assim uma certa estilística na sua composição, no seu modo de fazer, que é dele, assim, né? E que me parece, a gente vai discutir um pouco isso mais à frente, me parece que ele não tirou isso do nada. Ele precisou criar, ele precisou desenvolver esse estilo, né? Sem querer fazer esse paralelo com a psicanálise, mas já fazendo, né? Eu acho que muitas vezes é isso que uma psicanálise se propõe. A psicanálise ela se propõe aquilo que se chama de uma estilística da existência, né? É quando a gente consegue assim nos colocar no mundo com a nossa estranheza. A gente consegue nos colocar no mundo a partir de um estilo que nos é próprio, a partir de uma singularidade. E não que a gente fique assim, fazendo concessões, a gente quer participar de grupos, a gente quer ser amado e bem visto pelo outro, né? Isso tudo depõe um pouco assim contra o estilo, seria um pouco essa história, né? Mas eu acho que se a psicanálise talvez tenha um objetivo clínico da psicanálise é a construção e o exercício de uma estilística da existência, né? Você se poder se colocar no mundo um pouco a partir de um estilo que é singular seu, e não porque você quer ser amado, ou quer fazer par, ou porque quer manter o seu emprego, né? Seja lá o que for, assim, né? É difícil, né? Às vezes a gente também tem que fazer um pouco essa cena, mas, no fundo, né, haveria, assim, uma forma de a gente poder não erradicar a nossa estranheza, né? E aí, por estranheza, eu não tomo a estranheza em nenhum sentido pejorativo, né? Eu tomo a estranheza no sentido daquilo que nos é próprio, daquilo que é somente meu, assim, né? Eu sou propriedade de mim mesmo, se vocês quiserem, né? Quando a gente consegue se colocar assim no laço social, eu acho que há alguma saúde aí, né? Eu acho que há alguma coisa assim, de até um funcionamento menos neurótico, menos sintomático, né? Se vocês quiserem, né? O sintoma ele pode muito falar disso, né? Sobre uma certa noção psicanalítica, o sintoma ele pode muito falar de uma concessão de desejo, né? E que o desejo se transmutou numa outra coisa, virou um sintoma, assim, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto, vou deixar para discutir um pouco mais à frente, assim, né? Então, assim, esse pensamento pós-formal, já finalizando um pouco essa discussão, né, traz um pouco essa história, né? De modo geral, é um pensamento que faz com que a gente tenha maior capacidade de resolver problemas práticos, né? E coloca a gente assim menos na abstração. Eu acho que isso no comparativo com o adolescente ele é muito da abstração, né? Ele consegue pensar muito abstratamente, assim, né? Mas às vezes ele não coloca isso um pouco o pé no chão, de alguma forma, né? Então, eu não diria que é à toa, né? Que a gente encontra tanta potência revolucionária em pessoas mais jovens, assim, né? Acho que isso pode falar um pouco do funcionamento cognitivo típico das pessoas mais jovens, né? Mas que muitas vezes parece que é muito fixado numa ideia de como o mundo deveria ser, né? E não como o mundo é, assim. O mundo é meio essa coisa aí, meio lodo, né? Assim, e tal, né? Não que a gente não deva tentar mudar, mas acho que pode ser uma saída muito pouco produtiva, né? A gente sobrepujar ou sobredeterminar a realidade, vamos pensar assim, com abstrações, né? Acho que pode ser um problema. Adulto fica muito pragmático com o tempo, estou ficando assim. Também tem isso, né? Talvez é o outro lado da história, né? Talvez até por contas de filhos, contas para pagar, né? Algumas coisas que vão se tornando mais típicas assim do mundo adulto, né? E que pode ser um outro problema, né, Tiago? Assim, eu não duvidaria que uma pessoa muito pé no chão também é um problema, né? Eu vou falar disso logo mais, assim, né? Mas tão problemático quanto o excesso de fantasias é o excesso de praticidade, a ausência de fantasias, assim, né? Então, eu acho que o excesso de pragmatismo é um outro problema. Eu acho que o excesso de pragmatismo é o excesso de adaptação, e aí isso produz um outro tipo de sofrimento. É complicado, né? Ser humano é um negócio assim, você vai espremendo e não vai encontrando muitas saídas, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu volto nesse ponto aí, né? Bom, e aí sim, né? Talvez agora um assunto um pouco mais interessante, um assunto assim, também ainda dentro da questão do campo das cognições, né? E nós vamos discutir um pouco melhor sobre isso. A gente vai falar um pouco de criatividade, né?
E criatividade também, assim, associada à questão da meia-idade, do adulto, da meia-idade, né? Eu não sei se é tão óbvio para vocês, mas eu sinto que na contemporaneidade faz-se um apelo muito grande para inovação, né? Para criatividade, para reinventar, para o novo, o futuro, né? Eu sempre também, já acho que discuti isso com vocês em algum momento aqui, eu sempre fico um pouco com essa impressão, né, de que assim, a criatividade é uma dessas coisas que se a gente se obrigar a ser criativo, a gente não se torna criativo, assim, né? A criatividade, de fato, ela tem alguma coisa que ela tem uma vida meio própria, assim, né? Ela tem um modo meio próprio de funcionar, né? E aí, quando a gente tem uma obrigação de ser criativo, eu acho que isso pode matar a própria ideia de criatividade, né? Uma distinção aí que o autor do texto faz, e que eu acho que é muito rica, né? O autor ele faz uma distinção entre potencial criativo e desempenho criativo. E para ele são coisas separadas, né? Ele vai dizer, olha, o potencial criativo a gente encontra até em crianças, né? Seriam talvez assim pessoas que são criativas, mas que não executam essa criatividade. Seria alguma coisa por aí, né? Pessoas que talvez estariam assim no campo não do desempenho, não do exercício, não da criação propriamente, né? Mas são pessoas que talvez tenham alguma afinidade artística, né? Uma pessoa que gosta de música, uma pessoa que gosta de cantar, né? Alguma coisa aí tem um potencial criativo nessa pessoa. Mas uma coisa é você gostar de cantar e cantar. A outra coisa é você compor, é você criar, né? A outra coisa uma coisa é você gostar de ler, a outra coisa é você escrever, né? O ato da criação, ele parece que já envolve mais aí o chamado desempenho criativo. E aí, quando a gente pensa na questão do desempenho criativo, pelo menos sobre uma certa literatura, o desempenho criativo, gente, é algo assim que demonstra um pouco para a gente o quanto que a criatividade ela não é exatamente uma coisa meio mágica, né? A gente tem um costume assim, e parece ser um pouco um mito, né, de achar que pessoas criativas num belo dia são inspiradas, né, por uma ideia e aí elas escrevem as ideias ou elas pintam um quadro, né? Não é muito assim que a gente verifica na literatura e na biografia de grandes criadores, né? O que a gente verifica, na verdade, né, é que pessoas criativas são pessoas muito empenhadas no que fazem, assim, né? E são pessoas que possuem um vasto conhecimento sobre a área específica na hora que elas estão inovando, né? O texto de vocês cita aí alguns nomes, e eu cito até alguns outros, né, para complementar. Mas, por exemplo, né, o Darwin, que escreveu A Evolução das Espécies, né, que é um livro que, bom, entortou completamente o rumo, né, da humanidade. Ele escreveu esse livro aos 50 anos, né? Então era alguém assim que já tinha um repertório bastante extenso, né? O Freud, que é um outro autor também, né, que entortou bastante a maneira como a gente concebe o homem, né, e a realidade das coisas. O primeiro livro do Freud, ele tinha 44 anos, a primeira vez que ele escreveu um livro psicanalítico, né? Ele já escrevia algumas outras coisas, mas não psicanalítico. Mas o primeiro livro psicanalítico que ele escreveu foi aos 44 anos. O Pasteur, com a teoria dos germes, aos 40. O Van Gogh, que eu citei, né? A grande produção de obras do Van Gogh foi dos 29 aos 37 anos, né? O final ali da vida adulta, e, enfim, se encaminhando aí para a meia-idade, né? Ele morre aos 37 anos, e o Van Gogh ele era meio compulsivo nesse sentido, né? Na produção dele, né? 800 quadros em menos de 10 anos é coisa pra caramba, assim, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho e a obra do Van Gogh, né? O Van Gogh era um cara muito de esboços, assim, né? Ele desenhava muito, ele experimentava muito quadros, né? Um dos quadros mais famosos do Van Gogh aí, que são os Girassóis, né? Ele tem várias versões desse quadro, né? Até que tem uma que ele oficializa lá, né? Mas ele pintou esse quadro várias vezes, assim, né? Então, eu acho que a criatividade, ela tem alguma coisa que ela está longe de ser algo que está associado somente a uma inspiração meio mágica, né? Uma coisa meio divina, uma coisa meio do dom, né? Eu não acho que é muito por aí, pelo menos o que eu encontro na literatura ou o que eu encontro em algumas pessoas ligadas ao campo da arte, né? Tem alguma coisa assim de um estar entregue, um debruçar-se sobre certas coisas que a gente tem muita dificuldade, né? De pensar como uma inspiração meio divina, né?
O Thiago comenta, né? Mas parece que pessoas criativas são aquelas que olham mesmo de outra forma. Não sei como fazem, apenas fazem. Tem mais sensibilidade ao mundo. Então, isso talvez, aí que está o grande lance que eu estou tentando sustentar, né? Eu não sei se isso faz uma divergência em relação ao que vocês estão trazendo. Ter sensibilidade ao mundo é uma coisa, né? Criar é outra, assim, né? Eu acho que essa coisa de sensibilidade, talvez ela estaria mais para isso que o autor está chamando de potencial criativo, né? Mas isso não necessariamente é o desempenho criativo. O grande lance é esse, né? Então eu posso até ter algum funcionamento mais contemplativo, né? Talvez eu não olhe para as mesmas coisas como todo mundo olha, como o Thiago está comentando, né? Mas eu dou um passo além quando eu estou num desempenho criativo. Eu pego isso e dou uma forma. Eu pego isso e dou uma expressão. Eu pego isso e coloco numa forma, né? Francisco, Pois não. recentemente eu fiz um curso que chama Escrever Sem Medo. Uhum. E aí, uma das discussões foi o exercício da escrita, assim. Os autores, muitos escritores têm rotina de escrita, né? E não necessariamente é um processo intuitivo, né? Você está lá fazendo qualquer coisa e vem uma inspiração, mas que muitos fazem como um exercício, né? Uma prática diária de escrita para que se tenha um produto final, né? Então, eu acho que essa ideia é uma ideia que eu acho que é mais condizente, assim, né, com a ideia da criatividade. E é esquisito, né, porque, assim, às vezes a gente acha que essa coisa de exercício é uma repetição sem produtividade criativa, mas pelo contrário, né, às vezes justamente nesse exercício de uma repetição que alguma coisa nova surge, né, que alguma coisa se impõe, que alguma coisa aparece, né. Então, a repetição ela pode ser uma coisa muito mortífera, no sentido de você ficar repetindo e fazendo uma mesma coisa mecanicamente, né? Mas, às vezes, é justamente fazendo essa mesma coisa que alguma coisa nova surge. Eu já ouvi entrevista de escritores, né, que falam um pouco essa coisa com o livro, né? Assim, eles falam, olha, quando eu escrevo um livro, às vezes tem algumas coisas que eu vou escrevendo que se impõem, né? Tem algumas coisas que eu vou escrevendo que não estava no roteiro inicial. A coisa surge, e aí eu tenho que tratar aquilo. É um personagem que não estava no enredo e que foi necessário para a trama, né? E aí eu tenho que dar todo um desenvolvimento para esse personagem, né? Já ouvi isso de relato de músicos também, né? Músicos que dizem que, bom, às vezes eu posso até ter uma ideia básica para uma música, mas quando eu vou desenvolvendo essa música, ela vai ganhando uma espécie de forma que não é muito a que eu planejei, assim, né? Então, não sei, né? Eu não gosto muito e acho que não é muito condizente, até por uma certa literatura, né? De que a criação é uma coisa meio assim inspiradora, meio que do nada, uma ideia revolucionária que surge assim meio que do nada, né? Eu acho que isso depende muito de desempenho. Eu acho que é muito feliz essa expressão desempenho criativo, né? Então, isso dá trabalho, né, gente? O grande lance é esse, né? É porque, de novo, sem querer entrar em polêmicas, né? Mas eu acho que a gente vive um tempo, né, em que a gente entrou numa de achar que todo mundo é meio artista, assim, né? Porque faz lá uns vídeos para o YouTube, assim, né? Não sei, sinceramente, assim, eu não vou cair num pedantismo de dizer que não é arte, né? Porque o que é arte, né? Essa discussão é infinita. Mas eu não sei também se todo mundo é artista, assim, né? Eu acho que não, eu penso que não, assim, né? E aí a gente teria que entender, chamar alguém do campo da arte, né? E um artista, né? Um teórico, ou um artista melhor, um artista, né? Para falar um pouco sobre isso, assim, né? E fora também, né? Sem entrar nesse mérito, a gente sabe também, né? A arte, infelizmente, às vezes ela está muito atravessada por interesses excessivamente comerciais, né? Quando você faz um produto que a grande intenção e o grande objetivo é a venda e o lucro, né? Não é muito o que eu encontro em relato de alguns artistas, que parece que se interessam pela produção da coisa, e não pela obra, né? O que eu ouço, às vezes, de alguns relatos de artistas e de coisas que leio, é que a obra é a coisa menos importante para o artista, né? O processo é o que é o fundamental para o artista. A obra é uma coisa que saiu, assim, né? E que aí ele pode, né, e com muita generosidade, eu acho interessante botar assim para apreciação do público, né? Mas eu acho que tem até o Fernando Pessoa, né, aquele poeta português que fala alguma coisa sobre isso, né? A obra é o que menos importa, assim, né? Então, eu acho que quando a obra também fica muito atravessada por interesses comerciais,
É arte, né? Pode ser, talvez seja, né? Não sei, assim, né? A gente teria que entrar numa discussão infinita e sem resposta do que é arte, assim. Eu me lembro uma vez que eu fui num seminário, não sei se eu já compartilhei com vocês isso, eu fui num seminário uma vez, ouvi, né? Era um seminário sobre filosofia e arte. Aí tinha lá um artista, e ele estava justamente falando de processo criativo, e aí ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, bom, a intenção é morte no processo da criação, né? Se eu começo assim, a produzir uma coisa com muita intenção do que eu quero produzir, ele diz, eu não produzo nada, ele falou, né? Então é como se tivesse alguma coisa ali que não dá muito para você ter assim uma sistematização muito excessiva dessa produção, assim, né? Tem alguma coisa de se deixar levar um pouco pela criatividade. Aonde que a criatividade me levaria, né? Se eu deixasse um pouco aí me levar por ela, né? Desde que você esteja no desempenho criativo, né? Obviamente, assim. Então, assim, é uma discussão, né? Para a gente fazer, e eu acho que o mundo tem se tornado, né? Mais artísticos, assim, com mais expressões artísticas, né? Embora a arte tenha ocupado um lugar menos nobre, né? Parece na contemporaneidade, mas é um pouco isso, né? O Luan, nossa, um comentário grande aqui do Luan, né? Eu trabalhei um tempo em uma escola de arte aqui em Vitória. Realmente, o processo de fazer um quadro tem muito pensamento por trás da composição, das fontes de luz e o esquema de cor, é tudo pensado antes da produção da peça, né? Então, acho que é nessa direção, sabe, Luan? Eu acho que a coisa é um pouco por aí mesmo, né? Então, o artista, ele não é, né, conforme talvez a gente tenha, né, no imaginário social, um sujeito meio rebelde, né? Meio assim, pouco preocupado com o trabalho, né? Eu acho que artistas mesmo, né, são pessoas que trabalham muito, assim, né? A impressão que eu tenho é um pouco essa. É claro que é com um objeto muito específico, né? Mas trabalham muito, né? São pessoas que precisam estudar muito, né? Precisam conhecer muito. Uma coisa que o texto deixa muito claro aqui para a gente é que, bom, só inaugura um ponto de vista novo quem tem muito conhecimento da tradição daquele campo, né? Quem não tem muito conhecimento da tradição daquele campo fica reinventando a roda, vai fazer coisas que já fizeram, assim, né? Às vezes até achando que está sendo assim altamente criativo. Eu não sei se vocês conseguem verificar isso, né? Mas eu acho que uma coisa que acontece muito na contemporaneidade, a gente tem feito assim uma certa negação da tradição, né? O negócio é inovar, mas o que já foi, assim, né? A gente tem um pouco de um mal-estar com a tradição é passado, né? Eu acho que tem um ganho muito grande quando você se debruça sobre o que já foi produzido, né? E não é se debruçar sobre o que já foi produzido para você necessariamente concordar com a tradição. Eu acho que é até para romper com a tradição. Eu acho que a gente pode ficar extremamente escravo da tradição quando a gente não tem um conhecimento da tradição. O grande lance é esse, assim, né? Isso para tudo, né? Eu acho, por exemplo, para a nossa área da psicologia, é importante conhecer muito, assim, para tentar inovar, né? Então, pode falar. Não, por isso que eu coloquei. Eu acho que as pessoas criativas, por mais que elas estejam numa turma como a nossa, ou em outras turmas de arte, por exemplo, elas, apesar de beberem do mesmo conhecimento, são aquelas que têm um olhar diferente daquela coisa. Porque não é que você nasceu, né, veio aquilo dos céus e agora eu sou diferente. Eu acho que tem esse exercício de estudar, de se esmerar, mas ao mesmo tempo você sobressai, assim, na minha cabeça, desempenho criativo, sobressai dos demais. Todos esses caras que você colocou ali em cima, o Darwin, enfim, o Freud, são caras que sobressaíram dos demais, né? Quantos e quantos também não estudaram, não se debruçaram, mas eles tiveram um olhar diferente, não por uma coisa divina, mas... Fechou o seu microfone, Thiago. Não, era isso. Fechei no esmero mesmo. Beleza. Não, é porque talvez eu interpretei errado, né? Porque quando você falou de sensibilidade, né? Me pareceu uma sensibilidade, assim, de uma coisa meio... Acho que foi até... Mas foi a Estrela... Foi a Estrela que colocou. A Estrela, exatamente, complementando um pouco, né? O que você falou. Então, enfim, talvez eu embolei aqui, foi um bolo meu. Mas a interpretação que eu fiz foi de uma sensibilidade, como alguém tem uma sensibilidade a mais, né? Eu acho que a sensibilidade associada ao desempenho, aí sim, né? Porque acho também que a gente não poderia dizer que uma pessoa muito empenhada em um determinado campo
necessariamente se torna criativo. A gente poderia fazer a lógica inversa, né? Então, para ser criativo, basta estudar e conhecer e desempenhar muito. Talvez não necessariamente, né? Talvez tenha alguma coisa aí de um campo de uma acessibilidade mesmo, né? É porque aqui também a gente vai entrar numa discussão. Pode falar, Estrela, né? Acho que você abriu o microfone aí. Sim, só continuando a sua ideia, por exemplo, no meu caso, eu sou dançarina de balé, só que amateur. Ótimo. E aí o que eu venho entendendo é que você ganha, por exemplo, essa sensibilidade, abertura a novas técnicas com o passar do tempo. Quanto mais você dança, quanto mais você tem conhecimento do seu corpo, você começa também a fazer novas piruetas. Só que isso depende de 10, 15 anos de fazer isso constantemente. Então, essa sensibilidade é treinada. Eu acho que pode ser que tenha pessoas, não só que nasçam, mas tenha mais disponibilidade a fazer esse tipo de coisas, só que isso pode aumentar dependendo da produção que ela faz ao longo do tempo. E aí também eu acho que, por exemplo, um artista é aquele que está aberto a outras soluções, digamos assim. Por exemplo, você está num processo para fazer o quebra-nozes. Aí você tem uma pirueta que não dá certo, você tem que começar a criar novos cenários para que a beleza da produção no final se transmita. E, de verdade, você curte mais ou aprende mais no processo que o produto no final, tipo, acaba, é a morte. E aí voltamos de novo a reinventar-nos para fazer de novo aquela produção. Talvez o artista é esse que não tenha, talvez, muito pudor em acabar, né? Em finalizar para se reinventar, né? Porque eu acho que uma reinvenção sempre fala de uma finalização. E uma coisa que você falou também, Estrela, que eu fiquei pensando, eu não sei se a gente pode voltar um pouco à discussão e lembrar do conhecimento especializado que a gente estava falando antes, né? Porque, pelo que você estava falando, tem alguma coisa da experimentação, de uma acessibilidade que se extrai de um exercício de estar fazendo, assim, né? Então, acho que isso talvez tenha um paralelo com a história do conhecimento especializado, né? Que a gente estava falando um pouco anteriormente, assim, né? E aí, às vezes, eu acho que isso que é confuso na contemporaneidade, né? Porque a contemporaneidade fica dizendo para a gente o tempo inteiro que não, né? Que é possível atalhar, que é possível só teorizar e planejar, né? A gente vive uma lógica meio do planejamento, meio louco, assim, né? Eu acho que a gente, na contemporaneidade, mais planeja do que executa, assim, né? De tanto planejamento que a gente tem que fazer das coisas, né? E com isso a gente perde uma experiência que é a experiência da experimentação mesmo, né? Você ir lá e fazer assim, né? É tanta informação e é tanto conhecimento que a gente tem sobre as coisas que a gente passa muito pouco tempo fazendo assim, né? Às vezes isso acontece na academia. É tanto conhecimento que vocês vão ter que adquirir para escrever um artigo científico, vocês vão passar mais tempo conhecendo o que é um artigo científico do que escrevendo um artigo científico. E aí isso é um problema, né? Porque se vocês precisam escrever artigos científicos, vocês precisam escrever, vocês precisam fazer o exercício da escrita do artigo, assim, né? Não tem muito jeito, né? Então, olha aí, quantas coisas, né, que nós estamos tirando dessa história do desempenho criativo aqui, né? Então, assim, eu acho que a criatividade, gente, é sempre um enigma humano, né? A gente tem muito pouco conhecimento que consegue definir para a gente cabalmente, né? Como alguma coisa, como alguém se torna criativo, como é o ato da criação. A gente tem alguns indicativos, assim, né? A gente pode até saber o que é produzido por pessoas criativas, mas como isso é produzido, isso é sempre uma curiosidade humana e que uma certa literatura científica tem algumas dicas, tem alguns pitacos, faz alguns esboços, mas ninguém sabe muito, assim, por final, o que acontece nisso aí, né? Não deve ser incomum, né? Todos vocês já devem ter visto a entrevista de algum artista que gosta, né? Ou a entrevista de alguém que, eventualmente, essa pergunta sempre surge, né? Bom, da onde que vem a sua inspiração? Como é que você faz o que você faz? Como é que é o seu processo, né? Essa é sempre uma curiosidade, né? Sempre uma coisa assim que a gente está por tentar entender melhor, né? E aí o texto vai dando algumas pistas para a gente, né? Eu incluí aqui um pouco por conta própria um texto do Freud, né? Que eu acho que quem se interessar
vale a pena, é um texto curtinho, né? É um texto chamado Escritores Criativos e Devaneios, né? Em que o Freud está justamente tentando assim, esboçar um pouco a criatividade do escritor, né? É um texto que se direciona um pouco mais para os escritores, mas eu acho que daria para a gente tomar isso no artista, né? A pessoa que cria, né? De modo geral, assim, né? E basicamente o Freud ele faz uma relação muito, muito direta com a criança e com as brincadeiras das crianças, né? Porque o Freud vai dizer que a brincadeira é uma das coisas mais sérias que existem no mundo, né? A criança ela leva muito a sério a brincadeira dela. Inclusive, é uma das conclusões que o Freud chega lá no texto, né? Ele diz alguma coisa assim, né? A antítese, o contrário do brincar, não é a seriedade. A antítese do brincar é a realidade. Porque a brincadeira é séria, né? É uma injustiça nesse sentido achar que a brincadeira não é algo, esse lúdico da criança não é algo que tem uma seriedade. Talvez seja uma das atividades mais sérias do mundo. A criança faz isso com muita seriedade. Aí ele vai dizer, bom, o que é o contrário da brincadeira é a realidade. Porque, no fundo, a brincadeira é a invenção de um mundo, é a criação de um mundo. Né? É a criança que pega lá um bonequinho, né? E inventa todo um mundo em torno daquele bonequinho. Inventa história, o que está fazendo, o que não está fazendo, né? Então, há ali uma espécie de devaneio criativo, e daí né, é o nome do texto, Escritores Criativos e Devaneios, que o Freud vai dizer que ele também encontra isso nos artistas ou nos escritores. O que seria a diferença de uma criança para um artista? Porque a criança ela pensa o lúdico, ela pensa a fantasia para brincar, né? Talvez seja até assim uma coisa mais em ato, vamos pensar. O artista ele já é para o Freud alguém que seria capaz de criar essa fantasia, de fantasiar sobre a realidade, né? E dar uma forma a essa fantasia. O que o artista faz é colocar isso num formato, numa linguagem, numa forma, que seja musical, que seja de dança, que seja de texto, que seja de pintura, né? Eu acho que aí estaria assim, uma particularidade do artista que seria de recolher essa fantasia e dar um formato a ela. Esse é o grande lance, assim, né? Então, assim, esse texto é um texto rico do Freud, porque é um texto, inclusive, que o Freud discute um pouco essa noção de fantasia. O que é a fantasia, né? O que é o devaneio, né? E ele vai dizer, bom, pessoas que não são artistas também fantasiam, né? Aliás, é uma dessas coisas que o Freud diz lá, né? Ele fala assim, bom, só fantasia quem tem insatisfação com a realidade. Se a realidade se mostra insatisfatória e a gente se frustra em função dessa insatisfação, a gente também tenta se defender disso. A fantasia ela pode ser uma grande tentativa de se defender da frustração da realidade. E é um negócio que eu já comentei assim em outras aulas, né? Se tem uma coisa que a fantasia é boa, né? Se tem uma coisa que a realidade é boa, a realidade é muito boa em nos frustrar, né? Ela faz isso com muita categoria, assim. E aí, para se defender um pouco dessa frustração, a gente fantasia, é o grande lance. A gente tem quadros, né, psicológicos, como é um quadro de uma neurose histérica, né? Que é um quadro que tem algumas especificidades, assim, no campo da psicanálise, mas o quadro da neurose histérica é um quadro marcado por um excesso de fantasia, ao ponto de que em alguns quadros histéricos a fantasia ela pode começar a sobredeterminar a realidade, assim, né? A pessoa ela começa a ter uma dificuldade muito grande, né, assim, de não pensar o mundo a partir de um desejo de que o mundo fosse uma certa coisa, assim, né? Às vezes, clinicamente, a gente encontra alguma coisa assim quando você vê alguns pacientes assim que têm relações muito tensas, né, com pessoas que convivem, etc. Aí aparece alguma coisa mais ou menos nessa fórmula, né? Bom, mas o que custa o outro fazer isso, né? Por que ele não pode fazer tal e tal coisa? O que custa o outro fazer isso, né? E às vezes pode ser uma dificuldade da pessoa de perceber que o outro não faz certas coisas porque está no campo do limite do outro, né? O outro não faz certas coisas porque o outro ele não faz o que nós desejamos que ele faça, né? O outro faz o que ele faz, é simplesmente assim, né? A gente pode ficar numa frustração muito grande esperando que o outro haja e faça algumas coisas, porque isso seria mais do meu desejo que ele fizesse e da minha fantasia que ele fizesse, e não propriamente porque o outro faz ou quer fazer, ou talvez até uma impossibilidade para a pessoa fazer, né? É muito difícil para algumas pessoas, às vezes, encontrar-se com o limite do outro. Algumas pessoas têm limites, assim, e o outro não vai corresponder num lugar que eu espero, na grande maioria das vezes.
Na grande maioria das vezes, o outro vai corresponder do lugar que ele pode corresponder, assim, né? E dê um jeito de se haver com isso, assim, é um pouco essa história. E aí, só para complementar um pouco esse quadro, né, porque a gente está assim, fazendo uma certa comparação, né, em relação à fantasia, a gente falou da criança, né, com a brincadeira, a gente falou dos artistas, falando das histerias, e um outro quadro em que a gente poderia entender um pouco melhor a relação com as fantasias é a melancolia, né? O melancólico, ele é justamente caracterizado por uma dificuldade muito grande de fantasiar, né? O melancólico, ele para de imaginar, é basicamente isso. O melancólico é alguém assim, que fica muito colado demais à realidade, né? A coisa nua e crua da realidade. Ele não consegue colocar um véu, né, sobre a realidade, até para se iludir. Tem até uma discussão do Nietzsche, né? O Nietzsche tem um texto aí chamado O Nascimento da Tragédia, em que, em algum ponto lá do texto, ele comenta sobre isso, né? Ele fala, olha, para a gente atuar, para a gente agir, a gente precisa estar velado pela ilusão, né? Porque se a gente não está velado pela ilusão, a gente não age, a gente paralisa, causa um imobilismo, né? Quando a gente não consegue fantasiar. E eu acho que ele nesse sentido, ele consegue nos falar bastante assim, né? Sem falar, né? Porque ele não está preocupado lá com a questão da melancolia, mas ele consegue nos falar bastante o quanto que o melancólico é esse que parou, né? Esse que morreu um pouco em vida, né? Uma pessoa melancólica, depressiva e tal, né? É alguém que parou, assim, parou enfim, de imaginar e com isso não anda. Não me parece que é de todo uma inverdade, né? Uma ausência muito brutal de fantasia também é problemático, assim, né? A vida vai ficando muito hard, muito nua e crua, muito sem véu, né? Nesse sentido. Então, é uma discussão que eu acho que vale a pena, né? De repente, para alguém que se interessa um pouco mais pela questão da cognição, da criação, né? Da relação que isso pode ser estabelecido assim com os artistas, né? Acho que vale um pouco a pena essa discussão, assim, lá do Freud, dos escritores criativos e devaneios, né? A gente tem um outro autor aí que também discute um pouco essas questões, um sujeito chamado Keegan, né? Eu até errei aí o desempenho, né? Eu coloquei 2 M's aí, né? Era um M só que tinha que aparecer, né? No desempenho. Enfim, um erro de português. Mas o Keegan fala isso, né? O desempenho criativo seria algo, a gente falou, né? Depende aí de um conhecimento profundo e altamente organizado de uma pessoa, né? Então, e que envolve dedicação, envolve esforço, forte ligação emocional com o que faz, né? O Thiago comenta, né? Talvez seja por isso que a Disney receba milhares de turistas, né? O que você pensou aí, Thiago? Não, essa ideia da fuga da realidade, né? Essa busca, às vezes, de aliviar essa tensão que a realidade traz. Então, você busca uma espécie de uma catarse, uma fantasia assim, diferente para entorpecer a alma, né? Eu diria, né, Tiago, que de modo geral isso está na nossa relação que a gente estabelece com a arte, né? Talvez a Disney ela radicaliza isso, né? Porque é um mundo da fantasia, né? Mas um filme que a gente assiste, né? Um filme é uma ficção, assim, né? É uma coisa ficcional, né? É uma coisa que pode ter até um pé na realidade, né? Mas em algum momento se produz uma ficção. Aliás, eu acho que os filmes eles estão ficando muito bons nesse sentido, né? Em às vezes assim mesclar realidade com ficção, assim, né? Tem filmes que a gente assiste que a gente acha que verdadeiramente aquelas coisas podem acontecer, assim, né? Parece que a gente está num... Pode falar. Só para falar a questão do Tiago, é que eu, eu penso, na verdade, que o ser humano precisa, sim, de uma catarse. E assistir um bom filme, ouvir uma boa música, ir no teatro, faz bem até para tirar as emoções que a gente carrega. Inclusive, eu ouvi numa palestra que falaram que quando a gente assiste uma obra de teatro, às vezes você até se identifica e o que o personagem faria, por exemplo, em questão da ira, em questão da tristeza, você está até jogando fora tudo isso que você não conseguiu expressar e está se libertando no espelho do artista. E até que é bom porque no final você acaba com uma reflexão
com uma nova ideia, e também você acaba se libertando de tudo isso que você vem carregando antes da obra. Sim, né? Essa é uma discussão muito rica, Estrela, né? Que você está trazendo. Isso, inclusive, tem a ver com o teatro grego, né? Tem a ver com a questão das tragédias gregas, né? O Aristóteles é um filósofo, né? É alguém que teorizou um pouco sobre a catarse a partir da identificação com o personagem, com o protagonista, né? A gente às vezes pode mesmo, né? Liberar, né? Assim, certas energias, né? Liberar certos afetos, né? Por uma questão de uma identificação com o personagem, né? Isso é o que ele chamava lá de catarse, assim, né? Que no caso lá específico do teatro grego, né? Era uma catarse coletiva, assim, né? Era um grande público, né? O Tiago, eu quero falar teatro, eu tô falando Tiago, né? É porque o Tiago aí que tá na conversa também, né? Mas lá era uma espécie de catarse coletiva, assim, né? O público inteiro, né? O teatro grego inteiro fazendo uma catarse, que inclusive os gregos entendiam que era assim, uma certa purificação dos males da cidade, né? Então, a arte lá para os gregos, nesse sentido, né? Ele assumia uma função de terapêutica coletiva, assim, né? Vamos pensar. Era para o próprio funcionamento da cidade, o próprio funcionamento social. Não existia psicologia naquela época, talvez, né? Mas assim, a impressão que dá é que a cidade se purificava, né, dos seus afetos entupidos, vamos pensar assim, né, através da manifestação artística, assim, né? Então, eu acho que isso é um pouco mais difícil hoje, né, Estrela? Eu devo confessar que eu acho que eu não sei muito se a gente consegue fazer isso, talvez mais pontualmente, né? Talvez, assim, algumas experiências mais particulares, eu não sei muito se a gente consegue fazer isso, assim, de um modo mais coletivo, né, e tal. Fora quando a gente vive em determinados lugares, né, e que não tem muita cultura, né? Eu não sei a impressão que vocês têm, né, mas eu acho o Espírito Santo, nesse sentido, um pouco empobrecido, assim, né? A gente não tem tantas coisas assim, né? A gente tem umas coisas assim, né? Mas não tem tantas coisas assim, né? Obviamente não estou querendo um nível São Paulo, assim, né? Mas acho que aqui tem um empobrecimento da questão cultural. Acho que a questão cultural está um pouco empobrecida de modo geral, assim, né? Mas eu acho que isso pode ter uma função mesmo para as pessoas, né? E tem alguma coisa, né? Que a gente tem se tornado pessoas muito práticas. De novo, a questão do pragmatismo, né? A gente tem se tornado pessoas muito pouco contemplativas, né? A gente tem se tornado pessoas muito pouco, enfim, né? Consegue assim estabelecer uma relação com as coisas que não seja assim uma relação meio instrumental, né? Eu quero conhecer ou eu quero viver coisas em que eu posso usar e que eu posso aplicar, né, em algum lugar, né? Acho que isso faz parte da polis, vamos pensar assim, né? Mas não sei. Um pouco minha perspectiva sobre isso é que está um pouco empobrecido na contemporaneidade, particularmente, né? Não, eu acho que daria, Thiago, para fazer alguma relação assim, né? Talvez, né? Eventualmente alguns filmes conseguem. Um filme que eu acho que conseguiu um pouco isso, né? Que causou um burburinho recentemente, foi o Coringa, né? Eu acho que o Coringa teve uma coisa do Coringa que eu não... Tinha muito tempo que eu não via alguma coisa assim como o Coringa proporcionou, né? Quantidade de gente falando sobre o Coringa, o filme, nananã, e as discussões, né, que giraram em torno do Coringa, né? Mas é um pouco isso, assim, passageiro, né? Depois de um mês, 2 meses, ninguém falava mais, assim, né? Mas eu acho que talvez seja isso, entende? Eu acho que essa coisa que a gente poderia pensar de Netflix, né? Esses filmes, essa coisa, esse modo meio novo de assistir filme, eu acho que é um modo da gente continuar fazendo a arte existir nas nossas vidas, assim, né? De algum modo. Tem sido, do mesmo jeito que tem sido muito difícil ir às instituições assistir aula, né? Talvez tenha sido muito difícil para as pessoas irem ao teatro, assim, né? Ou irem ao cinema. Então a gente meio que está fazendo um pouco de casa, assim, as coisas, né? Não é a mesma experiência, com certeza não é, a gente não vai entrar nessa discussão de novo, não é a mesma experiência, né? Mas talvez seja um modo que a gente está meio que inventando, assim, né? De fazer com que a arte continue aí do nosso lado, assim, né? Então, mas, então, quero crer que são experiências diferentes, né? Eu acho que hoje dificilmente alguém escuta um disco. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou escutar um disco. Hoje eu vou escutar um álbum, né?
A música virou, por exemplo, uma coisa que está sempre associada a alguma outra atividade, né? E eu tenho um pouco uma impressão de que outrora as pessoas, bom, hoje eu vou ouvir um disco, assim, né? Hoje eu vou... O que você vai fazer? Eu vou ouvir um disco agora, né? Podia ser até uma experiência coletiva, de ouvir... Assim, enfim, não vou cair numa nostalgia, né? Mas acho que há uma diferença de como a gente se relaciona com os entretenimentos, como a gente está se relacionado com a arte, assim, né? Beleza? O que tem mais aqui, né? Tem mais artistas aí na sala, escondidos, né? A Estrela aí já manifestou, né? A sua habilidade, né? A Georgia, a nossa cantora, não está aí, né? Não veio mesmo para a aula. Enfim, um pouco por aí, né? Eu desenho, olha que legal, tento, né? Essa é, com certeza, é uma das minhas frustrações, assim, né? Desenhar é uma das coisas que eu queria conseguir fazer na minha vida, mas já tive algumas tentativas bem fracassadas, assim, né? Mas eu adoraria conseguir desenhar. É uma frustração, com certeza, assim, né? Bom, e aí o autor continua na discussão, né? O Picasso e o Einstein, né? Ele está comentando aí, né? Gênios também, né? Talvez a gente esteja numa discussão muito romântica também, né? Da criatividade, muito ligada a grandes gênios, né? Talvez românticas no sentido forte do termo, né? Pensando no movimento romântico lá do século XVIII, XIX, né? E não romântico no sentido que a gente toma, assim, de uma coisa meio ingênua, né? O romantismo era alguém que teve, assim, uma certa excessiva valorização da genialidade, né? E tal, da cultura ao gênio, né? Talvez essa discussão que está muito dentro de pessoas gênias, né? Vamos pensar, né? Mas, de fato, né, gênios seriam esses que superam o pensador comum e aí inauguram um ponto de vista novo, né, que, como já dissemos, depende de um certo domínio de campo, inclusive de reconhecer as limitações do campo, imaginar desvios, outras possibilidades, né? É difícil a gente conseguir encontrar alguém que inaugura alguma coisa nova, de fato, em um campo, né? Aí, ó, o Thiago fazendo uma proposta, né? Eu topo, né? Na próxima aula a gente podia ter uma aula de desenho, né? E não aula de psicologia. Se a galera topar, né? Eu adoraria, assim, né? Fazer um exercício criativo aí, né? Eu topo, confesso que eu topo. A gente pode conversar, né? Adoraria aprender, assim. Então, assim... então, aí, justamente, né, já fazendo um pouco, assim, esse cenário, né, que eu estou trazendo aqui para a gente, o texto, ele também toca nesse ponto, né? Nem todos os especialistas são pessoas criativas, assim, né? Acho que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Um pouco mais atrás aí, quando a gente estava falando um pouco dessa ideia, né, de que, bom, não adianta você ter muito conhecimento, né? O autor aí do texto, ele não joga isso para uma questão da acessibilidade, mas ele joga isso um pouco por uma... Bom, os criativos, além de serem especialistas, eles têm forte senso de propósito, iniciativa própria e uma certa direção, né? Examinam os problemas com maior profundidade, talvez aqui sim, alguma coisa do campo da sensibilidade, né? E, normalmente, o pensamento criativo ele tem alguma coisa de inconsciente, né? E aí, como psicanalista, eu acho que isso, para mim, faz sentido, assim, né? O Freud, né, uma discussão que a gente vê também na psicanálise, ele vai dizer isso, assim, né? Artista. O Thiago escreveu, artista. Não sei muito o que ele pensou aí, né? Mas o Freud, ele dizia uma coisa que eu acho interessante, assim, né? Ele dizia, bom, olha, a relação com o inconsciente é muito diferente de um artista, de um neurótico para um psicótico, né? O artista, ele consegue nadar aonde uma psicose afunda. E o neurótico se angustia, né? O Freud dizia que um pouco a relação com o inconsciente, se a gente for pensar essas estruturações, é um pouco assim, né? A neurose, ela tende a ficar muito angustiada, assim, é como se a neurose ela precisasse de muita coisa concreta, assim, né? Ela não dá muito conta dessa coisa mais abstrata, mais metafórica, isso meio que agonia ela, assim, né? Enquanto a psicose não dá conta, ela afunda, assim, né? Embora a gente saiba que é muito comum, né, a relação entre loucura e arte, né?
há muitos loucos artistas e há muitos artistas loucos, assim, né? Essa linha aí é uma linha bem fininha, assim, né? Ela não é uma linha muito espessa, né? É uma linha que a gente sabe que tem alguma coisa da loucura que talvez, assim, esteja próxima, né? Porque, no fundo, é isso, né? Talvez o louco ele está muito próximo do inconsciente, mas o louco nem sempre ele consegue dar uma forma a isso, assim, né? O artista ele já consegue dar alguma elaboração simbólica, assim, né? É um pouco essa história. E a neurose, ela só fica, assim, angustiada, ela não entende, né? Enfim, se afasta um pouco disso, né? Aí, ó, me ocorreu de compartilhar com vocês esse exemplo, né? Talvez, assim, de algo que me parece ser muito criativo, mas que não necessariamente, né? É uma grande ideia que entortou os rumos da humanidade, né? Alguém que inaugurou uma coisa nova, né? A criatividade, ela não é restrita aos grandes gênios, assim, né? Pequenas inventividades no cotidiano podem fazer diferença, né? Aí essas luzes nas vagas de estacionamento do shopping me parece ser uma coisa muito criativa, muito funcional, né? E que facilita muito para as pessoas que frequentam shopping, né? Porque tem gente aí que não frequenta shopping muitas vezes, né? A gente poderia falar, né, de tantas outras coisas que existem na cotidianidade, que tem, às vezes, assim, uma alta criatividade que a gente nem reconhece, né? Então, assim, muitas coisas a gente poderia pensar na cotidianidade aí como algo de uma alta invenção, né? E que a gente não dá um devido reconhecimento a essas questões, assim, né? Um pouco essa história. Aí, aqui a gente entra um pouco assim, em algumas pesquisas que fizeram uma certa relação entre criatividade e idade, né? Aparentemente, dependendo do tema ou dependendo do tipo de área que você está envolvido, né? Você consegue ser mais criativo dependendo da idade que você está, né? Então, a criatividade é uma dessas coisas que, se pensada em paralelo com a questão da idade e com o campo a qual eu estou me endereçando, o campo a qual eu estou, assim, né, desempenhando a minha criatividade, pode variar de campo para campo, né? Então, aqui a gente tem, né, usualmente, físicos e matemáticos, né, são pessoas que são mais criativas no final dos 20 e início dos 30, né? Então, isso não é, né, isso é verificável, assim, né? Grandes teorias físicas, né, e grandes teorias matemáticas que mudaram as coisas, né, vieram de pessoas muito novas, assim, de fato, né? Então, acho que tem algo da matemática que depende, assim, talvez até de uma certa preservação neuronal, assim, né? Um certo estado meio ótimo, assim, do cérebro, né? Ó, psicólogos já estamos aí na nossa área, né? O auge da nossa criatividade enquanto psicólogo seria em torno dos 40 anos, né? Vou falar uma coisa aqui que muitas vezes é mal recebida, né? Mas eu acho que, às vezes, psicologia é um curso que ele tinha que ter idade para entrar, sabe como? Assim, é lógico que isso é uma brincadeira, né, gente? Mas eu acho que o curso ele poderia ser um pouco melhor aproveitado, assim, né? Se a gente estabelecesse uma idade para entrar no curso. Eu tenho um pouco uma impressão de que o curso, algumas coisas do curso, ele faz algum sentido quando a gente já tem um tempo de vida, a gente já tem um tempo de estrada, a gente já viveu algumas frustrações e algumas dificuldades, assim, né? Quando a gente entra muito novo num curso como psicologia, eu acho que tem muita coisa que não faz muito sentido, assim, né? E talvez a gente consiga compreender isso mais à frente, né? Mas é lógico que isso não vai nunca acontecer, né? Mas eu acho que psicologia é um curso que ele tinha que ter um pouco, assim, essa coisa, né? Porque tem algumas coisas, né, que dependem, assim, de uma vivência existencial. Seria um pouco essa história, assim, né? Essa coisa que talvez não dá muito para a gente sacar quando a gente ainda está um pouco, sei lá, no início dos 20, né? Eu mesmo me formei aí, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu estava ali na casa dos 20, né? Acho que eu teria aproveitado o curso de um outro modo, né? Se entrasse no curso, assim, um pouco mais velho, né? Então, o auge da criatividade dos psicólogos seriam aí em torno aos 40 anos. Eu acho que isso deve falar também, assim, de o momento em que a gente já tem um certo conhecimento, né, mais vasto, já estudou muito, já conheceu muito, já ouviu muito, né, pacientes, assim, conheceu um pouco sobre a condição humana, né, seria um pouco isso, né.
E romancistas, filósofos e estudiosos, de modo geral, são normalmente mais produtivos aos 40 e aos 50 anos, seria o auge, né, da sua capacidade produtiva aí, né? De novo, né, o texto insiste um pouco nesse ponto, o quanto que a idade parece que vai nos colocando menos produtivo, né, no sentido da quantidade da produção, mas a gente vai ganhando em qualidade, nos ganhos em qualidade, né? É como se a gente também abordasse as coisas a partir de uma outra tonalidade, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, assim, né? Então, um pouco isso, né? Bom, eu gostaria de finalizar a aula por aqui, se tiver tudo bem para vocês, né? Aqui nós vamos entrar em outro assunto, que aí eu vou mal entrar e já vou acabar, né? Se vocês não se importarem, acho que está de bom tamanho por hoje. Pode ser? Beleza. Show. Vou interromper aqui para fazer a chamada. Vamos lá, gente. Então, ó, Beatriz, Camila, Cláudia, Estrela. Beatriz não está por aí, não? Eu tive um pouco a impressão que ela estava no início da aula. Tá, não? Esther, Fernanda, Geórgia. Nem Fernanda, nem Geórgia, né? Heloísa, Helena, Jamile, Jorge. Júlia Mariana, Karen. A Júlia, a Fernanda acho que trocou o curso. A Leandra comentou. Aqui ela está como matriculada ainda, vamos ver. Peraí que eu me perdi agora. A Karen está aí, não é isso? Foi falado. Karen está aí. A Júlia Mariana está aí ou a outra Júlia? A Júlia Dantas que está aí. A Mariana que não está. A Júlia Mestre, né? Karine, Leandra, Letícia. A Beatriz, ela está com falta aqui, acho que desde o início do semestre. Eu acho que ela, de fato, não tem frequentado, né? Karine e Leandra, né? A Letícia está aí? Ela respondeu? Não, né? Letícia não. O Luan, Luísa.
Luísa está por aí? Luísa está ali, ó. Marcela, Marcos Vinícius, Matheus. Matheus 90, tá aí? Tá, né? Então, gente, só rapidamente aqui antes de finalizar, eu vi aqui o Marcos Vinícius, eu acho que ele mandou e-mail, né? Sobre a questão das substitutivas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, sobre as questões das provas substitutivas, ou não falei? Não falei? Então, só para lembrar, né, assim, pessoas que ficaram abaixo da média na prova, elas vão fazer alguma atividade repositiva, né? A FAESA está com uma metodologia aí de tentar fazer uma recuperação das notas por conceito, né? C1, C2, C3, né? Essa semana eu estou fazendo um levantamento das pessoas que ficaram abaixo da média ou que não fizeram por alguma questão, atividade, e aí em breve eu entro em contato para falar qual será a atividade de reposição, tá? E aí eu já te respondo por aqui, tá, Marcos? Não respondi lá, mas estou te respondendo por aqui. Vamos lá, voltando. Miguel, Milânia, Rosiane. É um Marcos Vinícius. Por isso que eu vi o seu nome, eu lembrei. Beleza, tranquilo, né? De qualquer forma, foi bom que eu dei o recado à turma. Stephanie, Suelen, Thiago. Os dois Thiagos estão aí, né? Suelen, tá aí? Aí também tá aí. Show. Então é isso. Muito obrigado pela paciência em me escutar, pelas discussões. Semana que vem estamos aí de novo. Valeu? Boa noite aí a todos e até mais.